Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Forte abraço a todos vocês, em especial a você vilanovense. E vamos, a partir de agora, fazer uma viagem pelas participações do Vila Nova na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste próximo sábado, o Vila começa mais uma campanha nesta competição. Será a 9ª participação do Vila em Séries C. Mas o foco aqui do vídeo é falar das outras 8, né, aquelas que o Vila Nova já disputou ao longo da história, até para rememorar aí no imaginário do torcedor. Vamos aqui aos dados gerais dessas competições. O Vila Nova tem 8 participações na Série C, foram 4 acessos, sendo que 2 deles vieram com títulos, né, isso em 2006 e 2015. Vila Nova tem 134 jogos nesta competição, 68 vitórias, 29 empates e 37 derrotas. O Colorado marcou 198 gols e sofreu 129 gols nesta competição. Então agora, a partir de agora, eu vou apresentar um resumo da participação do Vila em cada uma destas 8 edições. Vamos lá? Começar aqui pela primeira, que aconteceu em 1990. O Vila Nova era comandado pelo técnico Silvio Acácio, e na primeira fase o Vila participou de um pentagonal. Neste pentagonal, além do Vila, tinha o Atlético, o Gama, o União de Rondonópolis e o Ubiratã. Este pentagonal aconteceu em turno único, né? Ou seja, cada equipe realizou apenas 4 jogos. E neste pentagonal, o Vila chegou à última rodada, tinha um jogo contra o Gama lá no Bezerrão, no qual o Vila jogava pelo empate. Mas o Vila acabou perdendo por 1-0 e foi eliminado ainda na primeira fase daquela competição. Aquele jogo foi um jogo que ficou muito marcado, porque o Edivan foi expulso, não, jogador do Vila, e aí na confusão ali por conta da expulsão dele, outros 2 jogadores foram expulsos também. O Vila ficou com apenas 8 atletas em campo. O presidente do Vila na época pediu para que o time permanecesse em campo, mas o técnico Silvio Acácio determinou que a equipe deixasse o gramado, e assim o jogo foi interrompido, né, foi finalizado aos 22 minutos do segundo tempo. O Gama vencia por 1-0 até então, e aí o Gama acabou se classificando juntamente com o Atlético naquele grupo, e o Vila Nova foi eliminado na sua primeira participação na Série C do Campeonato Brasileiro. Para a gente relembrar aqui alguns jogadores, né, que faziam parte daquele elenco do Campeonato Brasileiro da Série C de 1990, a Vila Nova tinha jogadores como o Ivo, o atacante, o Kesley, né, estava começando, o volante, o goleiro Enéas, o goleiro Gúbio também, que era até o reserva, Nelson Dourado, Ademilton, Carlos Roberto, Edivan, Robertinho, Rubinho, o Telvio, irmão do Túlio, também estava naquele elenco. Dionísio, né, o atacante, participou ali do último jogo. Então eram o Washington, né? O Washington até tem uma grafia diferente, que se escreve com O. Ele também participava daquele elenco de 1990. Como eu disse, era comandado pelo técnico Silvio Acácio. Tá bem? Agora vamos caminhando. Chegamos a 1994, quando foi a segunda participação do Vila Nova na Série C do Campeonato Brasileiro. Bem, naquela participação de 1994, o Vila disputou aquele campeonato ao mesmo tempo que disputava o Campeonato Goiano. O Vila, inclusive, chegou na final do Campeonato Goiano de 1994, né, perdendo a final para o Goiás, e ao mesmo tempo disputava também a Série C do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, o Vila Nova ficou em um quadrangular que tinha também o Taguatinga, o Atlético e o União Araguainense, lá de Araguaína. O Vila Nova ficou em primeiro lugar nessa primeira fase.
Depois, na segunda fase, o Vila Nova enfrentou o Caldas, venceu os 2 jogos e se classificou. E depois, aliás, contra o Caldas, o Vila venceu em Caldas e empatou aqui em Goiânia. E por fim, já na fase oitavas de final, o Vila Nova enfrentou a equipe da Ferroviária de Araraquara, acabou perdendo o jogo lá em Araraquara, depois empatou aqui no Serra Dourada e não conseguiu se classificar para as quartas de final. Naquela edição da Série C, o Vila Nova foi comandado pelo Roberval Davino. Roberval Davino, que havia sido campeão com o Vila Nova em 1993 e também levou o Vila Nova à final do Campeonato Goiano de 1994. Para você ter uma ideia, né, de quem fazia parte daquele elenco do Vila em 1994, o artilheiro foi o Célio Gaúcho. Até estranho, né? Um lateral esquerdo. Ele marcou 3 gols, mas aquele time tinha o Josenildo, tinha o Tim, tinha o Júlio César, né? Tinha o Beto, um volante que jogava também de zagueiro. O Bé estava naquela equipe. Rubinho, Luciano Mineiro, Kaká, Jorge Rauli, o Paulo Silva, que era um zagueiro, Luciano Goiano, Wesley, né, um zagueiro que jogou no Vila durante essa década de 90, muitos anos, Tozinho, Donizete estava começando a sua carreira, o Rony também estava começando a sua carreira e também atuou naquela equipe de 1994. Bem, agora a próxima participação do Vila, a terceira na competição, no ano de 1995. Contar aqui um resumo daquela participação do Vila. O Vila foi comandado pelo Paulo César de Souza, né? O saudoso Paulinho, que foi jogador do Vila no final dos anos 70 e foi treinador em vários momentos do Vila Nova na década de 90. Inclusive foi campeão goiano em 1995, né? Que é este ano da Série C. Como o Vila tinha vencido o estadual de 95, o Vila Nova, então comandado pelo presidente Paulino Vilela, naquela época, o Vila adotou o discurso que o Vila Nova precisava chegar à primeira divisão do futebol brasileiro. E o primeiro passo para isso era deixar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, tinha-se uma expectativa muito grande de que aquele time campeão goiano de 95 conseguiria levar o Vila até a Série B. E aí, na primeira fase, o Vila Nova ficou em segundo lugar, era em um quadrangular, né? Tinha o Vila Nova, o Anápolis e 2 equipes do Distrito Federal, o Ceilandense e o Tiradentes. O Vila classificou em segundo, o Anápolis foi o primeiro. Na segunda fase, o Vila Nova enfrentou a União de Rondonópolis, em mata-mata, né? Eliminou a equipe mato-grossense, mas na terceira fase foi um vexame, né? Talvez na Série C o maior fracasso do Vila foi aquela eliminação para o modesto Intercap lá do Tocantins, da cidade de Interporto, no jogo de ida do Vila Nova. Perdeu lá por 1-0, acabou vencendo no Serra Dourada por 2-1, mas aí naquela Série C já estava valendo aquele regulamento que muitos anos foi adotado na Copa do Brasil, do gol fora de casa, e por conta do gol marcado aqui em Goiânia, o Intercap acabou eliminando o Vila Nova na terceira fase daquela competição. O Vila Nova, em 1995, como eu disse, era dirigido pelo Paulinho. E vou recordar aqui para vocês alguns jogadores que faziam parte daquele elenco. O Luciano Goiano foi inclusive o artilheiro do Vila naquela competição com 4 gols. O time tinha o Christian, tinha o Kaká, Jorge Batata, Rubinho, tinha o Eduardo Almeida, lateral direito, tinha o Fabinho, volante, irmão do Kesley, tinha o Wesley, o zagueiro, o goleiro era o Enival, o André, o meio campista também estava naquela equipe, o Emerson, lateral esquerdo, também estava naquele time, Marcelo, né, o zagueiro, até voltou ao Vila agora na função de treinador da equipe sub-20, o Rony estava naquele time, Rubinho, o meio Otávio, tinha jogado já no Botafogo, em vários times aqui do estado, o Donizete já fazia parte daquela equipe, o Tozinho também estava naquele time, o meio campo Gil Baiano, então o Vila tinha um bom time em 95, foi um fracasso, foi uma eliminação inesperada. Então, pela terceira vez, o Vila fracassava, né, no seu objetivo de chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, 1990, 1994 e 1995. Bem, vamos continuando com essa trajetória e chegando ao primeiro momento de felicidade do Vila dentro da Série C, o ano de 1996. Bem, em 1996,
Vila Nova começa às vezes pouca gente se lembra. Quando começou o Brasileiro de 96, o técnico do Vila era o Walter Nascimento. O Walter tinha passado pelo Goiás, inclusive tinha conseguido o acesso com o Goiás em 94, da Série B para a Série A, e em 1996 é ele quem comanda o Vila Nova na primeira fase. A primeira fase daquela competição foi um triangular, que além do Vila tinha o Anápolis e o Uberlândia. O Vila Nova ficou na primeira colocação. Mesmo assim, após essa fase inicial, o Vila Nova trocou de treinador, demitiu o Walter Nascimento e contratou o Roberval Davino, o mesmo que já havia dirigido o Vila Nova em 1994 na Série C, tinha sido campeão com o Vila em 93. Na segunda fase, o Vila passou fácil pelo Gurupi, 3-0 lá, 4-0 aqui. Nas oitavas de final, o Vila eliminou o Fluminense de Feira de Santana. Na fase quartas de final, o Vila Nova ganhou do Nacional de Manaus. Finalmente, e pela primeira vez na história, o Vila Nova chegou para a decisão de um acesso. E essa decisão foi contra o Porto de Caruaru. Depois de empatar lá no interior de Pernambuco, o Vila Nova recebeu o Porto aqui no Serra Dourada. E em um jogo emocionante, o Vila Nova venceu o Porto por 5-3, né, conseguindo virar o jogo e garantiu o seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda teria a final contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No jogo da ida, vitória do Vila, 2-1. No jogo da volta, lá no estádio Palma Travassos, inclusive é o estádio do Comercial, né, não é o estádio do Botafogo, o Vila Nova venceu por 1-0 e conquistou o primeiro título dele na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, lembrando que o Vila foi comandado pelo Walter Nascimento na primeira fase e nas outras, né, nos mata-matas, o Roberval Davino foi quem comandou aquela equipe. Vamos recordar aqui quem fazia parte daquele time de 1996. Esses já são mais conhecidos, né, como tiveram êxito, eles acabaram ficando guardados na memória da imprensa, do torcedor colorado. Sabino, Rony, Paulo Sérgio Jabuticaba, Tim, o Gilberto Atalcante, Luciano Mineiro, Kaká, o Humberto, goleiro, Mona, Moisés, né, o Rangel, zagueiro, o Hiller, que era o outro zagueiro também estava naquela equipe, o Júlio César, meio campista, estava naquela equipe, Luciano Mineiro, Vladimir, o Cacaio, né, que era um atacante, Valdenir, meio campista também, Donizete, então o Cássio, lateral esquerdo, chegou a jogar também naquele time, então este foram os nomes, né, mais fortes naquele elenco colorado que conquistou o título da Série C de 1996. Então o Vila ficou 11 anos sem participar da Série C. Esse tempo todinho o Vila disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou rebaixado em 2006 e em 2007 o Vila Nova volta a disputar a competição. Vamos agora falar de 2007, outro ano que o Vila conseguiu êxito, né, dentro da Série C. Na primeira fase, o Vila Nova se classificou em primeiro lugar em um quadrangular, que tinha também o Itumbiara, o Grêmio Jaciara e o Esportivo Guará. Talvez o momento de maior drama do Vila dentro da competição foi na segunda fase, quando o Vila Nova estava em quadrangular com o Craque, o Guarani e o Rio Claro. Depois de um início muito ruim, a diretoria trocou o técnico Sérgio Cosme pelo Arthur Neto. Arthur Neto que havia sido campeão goiano naquele ano com o Atlético. O Arthur conseguiu dar uma reviravolta e o Vila ainda se classificou em segundo lugar neste quadrangular da segunda fase. Na terceira fase, o Vila foi para mais um quadrangular. Neste quadrangular tinham, além dele, claro, o Atlético, o Vila Nova de Minas Gerais e o Esportivo do Rio Grande do Sul. O Vila se classificou em primeiro lugar neste quadrangular. Então, chegou para a fase decisiva, que naquele ano foi disputada em um octogonal. Ida e volta, né, um octogonal grande, com 14 jogos para cada equipe, e o Vila Nova conseguiu seu acesso ficando na terceira colocação. Este era, então, o segundo acesso do Vila Nova, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu citei, o Vila teve o comando do Sérgio Cosme e também do técnico Arthur Neto, né? Foi o Arthur que conduziu o clube nessa reta final para o acesso. Aquele time
também muito lembrado pelo torcedor do Vila, né? Mas o Túlio, naquela edição, o Túlio inclusive foi artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro com 27 gols, mas era um time que tinha o Alex Oliveira, o Paulo Ramos, o Vando, o Heleno, o Samuel Lopes, né, que era um atacante que jogava no Vila, né, naquele ano. Já tinha os pratas da casa, né, os volantes Alisson e Alexandre, o Alex Oliveira também estava naquela equipe, o goleiro era o Vinícius, o Possato, lateral esquerdo, o Vitor, zagueiro, estava naquele time também. Então, o Xavier foi um lateral esquerdo que também atuou naquela equipe, o meio Juninho Cearense, o Soares, o Igor. Era um elenco de bons jogadores, né? E só por isso o Vila conseguiu o acesso de 2007 para disputar a Série B de 2008. Bem, depois que o Vila sobe, o Vila permanece na Série B até 2011. Em 2011 foi rebaixado e em 2012 o Vila volta para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Vamos aqui ao resumo daquela participação do Vila na Série C de 2012, aí já era uma Série C em um outro formato, mais parecido, porque para esse ano a Série C o regulamento deu uma mudada, mas a partir de 2012, né, a Série C já era disputada em dois grupos, com 10 clubes em cada grupo, e o Vila Nova ficou no grupo B, mas em uma campanha muito fraca, o time terminou apenas na 7ª colocação, e aí não conseguiu se classificar para a segunda fase, já que se classificavam apenas os 4 primeiros colocados de 4 grupos. O Vila Nova, naquele ano, teve 4 comandantes diferentes naquela Série C. Jorge Saran, Roberto Oliveira, o Robélio Schneider, né, o Cavalinho, e o Ney da Mata. Não deu certo, né, o trabalho, e o Vila acabou sucumbindo e não conseguiu retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. O artilheiro daquele time foi o Pedro Júnior, que teve 9 gols. Aquela equipe também tinha o Rafael Vaz, zagueiro, Rafael Carioca, o Ricardinho, volante, o Negro, né, que é lateral direito, César Gaúcho era o zagueiro, o Jorginho, este mesmo que está no Atlético agora, participava daquele time, o goleiro Júlio César, o Wesley, né, um atacante, o Marion também era um outro atacante, Rafael Carioca, o Juan também foi goleiro, né, daquele time de 2013, o Toninho, zagueiro, o Evandro, meia, o Russo, volante, Matheus Magro, né, o garoto estava começando na base do Vila, o Andrezinho, também lateral esquerdo, estava naquele time, o Mancuso também participou daquela equipe. Não era um grande time, né? Por isso acabou não conseguindo o acesso, fez uma campanha muito fraca dentro da competição. Bem, vamos agora à penúltima participação do Vila na Série C, em 2013. E nesta o Vila teve sucesso, conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bem, naquele ano de 2013 o regulamento é idêntico ao de 2012, só que o Vila Nova fez uma campanha, ao contrário do ano anterior, muito boa. O Vila classificou-se em segundo lugar na primeira fase. O Vila ficou com os times do Sul-Sudeste, né, em 2013. E aí o Vila ficou atrás apenas do Macaé, ali na fase de classificação. E na segunda fase o Vila já foi para o confronto que valia o acesso. E este confronto foi contra o 13. No primeiro jogo, lá na Paraíba, vitória do 13 por 1-0. No confronto da volta, aqui em Goiânia, o Vila Nova venceu por 2-0 e garantiu o acesso para a Série B. Depois o Vila foi para a disputa da semifinal, né, aí era apenas para buscar o título, porque o acesso já estava garantido, mas o Vila acabou sendo eliminado pelo Sampaio Correia, depois de um empate aqui no Serra Dourada e uma derrota por 2-1 lá no estádio de Castelão, no Maranhão. Naquele ano de 2013, o Vila Nova começou o Campeonato Brasileiro com o técnico Márcio Bittencourt. Depois ele foi demitido, o Hermógenes Neto comandou a equipe de forma interina em 2 jogos, e então veio o Heriberto da Cunha, que comandou o Vila Nova, né, carregou o Vila Nova para o acesso. Aquele time de 2013, ele tinha o Frontini, né, como sua principal referência, marcou 8 gols naquela edição, tinha o Marco Aurélio também atacante,
tinha o Osmar, o volante, né, que tinha jogado no Itumbiara, o Arthur, volante prata da casa, já estava naquela equipe, o Douglas Assis, zagueiro, estava também, o Thiago Marim, né, era o meio-campista daquele time, o Gustavo, atacante, estava naquele time também, o Wesley, volante, também jogou naquela equipe, o Robson, né, como esquecer do Robson, o goleiro Tony, né, que era o prata da casa, também estava naquele time, o Alisson volante, o Neto Gaúcho zagueiro, lateral direito Thiago Cametá, o zagueiro Vitor, o goleiro Marcelo Pitol também, né, participou daquela campanha do acesso, o Alexandre Carioca, o volante, também estava naquele time, então assim, alguns jogadores, Luiz Marques, volante, tinha jogado no Anápolis, também participava daquela equipe, alguns jogadores aí para relembrar quem era aquele Vila Nova de 2013. E finalmente chegamos à última participação do Vila Nova dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Vila em 2013 fez um bate e volta, né? Subiu para a Série B, disputou 2014 numa campanha fraquíssima, foi rebaixado e em 2015 o Vila Nova mais uma vez jogou a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí veio o segundo título colorado na competição. Vila Nova na primeira fase, que também era assim como nos anos anteriores, né, tipo, 2 grupos de 10 clubes. A diferença é que nesse ano de 2015 o Vila Nova ficou com os clubes do Norte e Nordeste, e não como nos anos anteriores, com as equipes do Sul e Sudeste. Na primeira fase o Vila ficou em terceiro lugar, atrás do Fortaleza e do Asa de Arapiraca, mas conseguiu essa classificação, né, porque classificavam os seus 4 primeiros, e depois o Vila foi para o duelo de mata-mata contra a Portuguesa. Era o confronto que valia o acesso. 2 vitórias no Serra Dourada e no Canindé colocaram o Vila Nova de volta na Série B do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, depois de já garantir o acesso, o Vila foi para a semifinal, empatou 2 vezes com o Brasil de Pelotas, venceu nos pênaltis aqui no Serra Dourada e foi para a decisão, e na final perdeu o jogo de ida para o Londrina, mas goleou aqui no Serra Dourada 4-1, né, naquela final inesquecível, né, 40 mil pessoas no Serra Dourada, e o Vila ganhou do Londrina por 4-1 e conquistou pela segunda vez a Série C do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o Vila foi comandado pelo técnico Márcio Fernandes. Em 2 jogos em que ele esteve suspenso, o Marcinho, que é filho dele e era auxiliar dele, comandou também a equipe. O time de 2015, né, até por ser uma equipe bem mais recente, né, apenas 5 anos, está vivo na memória do torcedor colorado, aquele ataque de Moisés e Frontini, meio campo ali com o Ramírez, o Robson, o Zotti, Matheus Anderson, Francisco, né, jogava naquele time, Gustavo Bastos era o zagueiro principal ali daquela equipe, o Vinícius Simon também era outro zagueiro que jogava naquele time, Marinho Donizete pelo lado esquerdo, o Vitor, né, o zagueiro, estava também naquela equipe, o Arthur, volante, enfim, é um time, o Bruno Lopes, também atacante, jogou naquele time, Baiano, lateral direito, também participou daquela equipe. Então, esta é a história do Vila Nova dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Espero que tenham gostado, né, de fazer essa viagem, né, pela história do clube nessas competições. Fique à vontade aí para fazer os seus comentários. Vamos sempre juntos aqui debatendo as coisas do futebol goiano, contando também um pouquinho de nossas histórias. Até a próxima.